Olá, pessoal. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui às aulas, tá? De PW2, que é Programação Orientada a Objeto, né? E eu estou usando a linguagem PHP, tá? Na última aula, eu parei aqui, eu falei um pouquinho o que é objeto, né? O que é classes, né? Falei sobre métodos, certo? Mostrei um exemplo de classe em PHP, tá? Falei um pouquinho sobre relacionamento, tá? Mostrei o modelo UML de uma classe, né, representando uma classe aqui. O que compõe uma classe, nome, atributos, métodos, né? Fizemos esse exemplo na prática, eu expliquei esse exemplo na prática, tá? Então eu tenho a classe aqui no modelo UML e tenho o código aqui do lado, tá bom? Depois falei sobre, né, os modificadores private ou public, tá? Falei sobre esses. Falei com os métodos, como eu já disse, e parei aqui no TIS. Bom, então daqui para frente vou dar sequência à aula, né? O que o comando TIS faz? Ele representa o objeto instanciado. Pode ser usado para especificar um membro da classe objeto no caso de ambiguidade. O que seria ambiguidade? Eu vou mostrar aqui para vocês o que seria ambiguidade. Está no exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um pedaço de código, né? Onde eu tenho uma classe chamada car, que é a mesma classe que a gente está usando como exemplo. Dois atributos, color e year, né? Ou seja, cor e ano. E aqui eu tenho um método run, em amarelo destacado. Percebam que ele está vindo aqui por parâmetro dentro desse método dois valores, né? Dois valores estão vindo aqui dentro, separado por vírgula, né? E percebo que o nome dessas variáveis que estão vindo por parâmetro é o mesmo nome que eu coloquei para a classe aqui, dos atributos da classe. E aí, como é que funciona? Veja só, o que o TIS faz? O que esse método aqui, primeira coisa, o que esse método aqui está fazendo? Ele está recebendo por parâmetro. O que é parâmetro? O valor de fora. Está passando o valor para esse método run, né? Dois valores aqui, color e ano, né? E simplesmente está retornando esses dois valores, certo? Só que, vamos entender o código. Olha só, se eu tirar o TIS daqui, ele quer dizer o seguinte, a variável color está recebendo a variável color de novo. Mas por estar escrito igualzinho, da mesma forma, iria dar problema. Por que dá problema? Porque o programa não ia saber qual é essa variável aqui do atributo da classe e qual está vindo por parâmetro. Tá? Aí que entra em ação TIS, o comando TIS. Quando eu coloco o TIS aqui, ó, percent, TIS, tracinho, sinal de maior color, que é a variável, essa variável aqui, ele já vai saber que é o atributo da classe aqui em cima, que é essa aqui, ó. Tá? Que é essa variável aqui. E essa que eu estou fazendo aqui, ó, igual recebendo color, quer dizer que está vindo por parâmetro aqui, ó. Tá? A mesma coisa acontece com o year, tá? Então, o TIS, ele referencia, representa o objeto instanciado, ou seja, eu consigo separar, mesmo estando escrito igual, o nome igual, a sintaxe igual, tá? Ele consegue separar para a gente aqui, tá? Então, para não ocorrer ambiguidade. Ambiguidade é se eu colocasse, tirasse o TIS aqui e, por exemplo, uma variável chamada color recebe a variável chamada color. Mas e aí? As duas são diferentes, elas não são iguais. Elas não são iguais, só são escritas da mesma forma, mas não são iguais, tá? Então eu coloco o TIS para separar, para ele saber quem é quem, tá? E por que eu uso isso? Imagina um programa gigante com código grande, né? Você está programando para você depois lembrar que aquela variável representa. É simplesmente para facilitar a programação. Então a gente usa o mesmo nome, tá? Ah, minha classe tem um atributo color, tem o year. Só que eu preciso que é o quê? Traduzindo, tem um atributo que recebe a cor e o outro que recebe o ano.
eu preciso mandar para essa função a cor e o ano. Eu uso o mesmo nome para depois eu posso lembrar. Só que aí a escrita é a mesma. Então eu uso o TIS para identificar quem é quem. Tá? Então esse comando TIS serve para representar o objeto instanciado, né? Para que não ocorra ambiguidade. Tá? Então é isso que acontece nesse comando aqui. E aí vem um método, né, construtor. Tá? Vou falar um pouquinho sobre construtor, que é de extrema importância. É um método para mim mais importante de uma classe. Lembrando que a classe é constituída do quê? O nome dela, os atributos e os métodos. Já falei sobre isso, ó. O nome, o atributo e o método. Então, o construtor, ele é um método, tá? Mas e aí? Ele é diferente? Sim, em alguns aspectos, sim. Que já vou explicar agora. O atributo de valores, as variáveis de distância de um objeto, né, no caso da classe car, é feita pela chamada do método construtor lá, construct, underline, underline, construct. Muitas vezes é conveniente iniciar um objeto quando ele é criado, sem necessidade de efetuar uma chamada a um método em separado. Eu já vou explicar isso. A inicialização automática de um objeto é conseguida por meio de chamada do método especial, quando o objeto é criado. Este método é conhecido como construtor. O construtor é um método que tem o mesmo nome da classe e é executado automaticamente toda vez que um objeto é criado. Para cada objeto, o construtor é chamado exatamente uma vez na sua criação. Resumindo isso, quando você cria uma classe, tá? E você vai usar essa classe. Quando você só cria a classe, você não está fazendo nada ainda, você só criou. Mas quando você for usar essa classe para alguma coisa, a gente tem um método chamado construtor. O que seria isso? É o método que vai ser criado automaticamente, vai ser executado automaticamente quando você chamar essa classe. E como eu chamo essa classe? Através do quê? Quando eu instancio a classe. E qual é o comando? Lembra lá do exemplo que eu fiz na última aula? Tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Quando eu instancio essa linha aqui, ó, quando eu dou um new, quando eu dou um new na classe, eu estou instanciando essa classe. Nesse momento que o objeto vai ser chamado, ele vai executar o quê? O método construtor. Tá? O método construtor. Tá bom? E tem algumas particularidades desse método? Tem, que a gente já vai daqui a pouco falar. Tá? O método ele possui o mesmo nome da classe, só que esse mesmo nome da classe está aqui, ó, class. Tá? Em PHP, você cria um construtor assim, ó, public function underline underline construct. Ele já vai saber que esse método é o construtor da classe car, tá? Tá? E como que eu sei que ele está funcionando? É o que a gente fez aqui, ó. Daqui a pouco eu vou explicar esse código. Eu printei aqui o nome da classe, ó, class. Aqui, esse comando que vocês estão vendo aqui, ó, class, eu capturo o nome da classe. E como chama minha classe? Car, de carro. Tá? Então, o construtor, a princípio, os conceitos dele, ele serve para quê? Para ele inicializar a minha classe automaticamente. Então, quando eu crio uma classe e instancio ela em memória, ele já vai automaticamente executar esse método construtor. Ele reconhece no código. Como seria isso, por exemplo? Eu vou trazer para a vida real de vocês um carro, né? Quando você vai sair com um carro, vamos supor que o seu carro tem alarme e trava elétrica. Quando você aperta o botão para destravar o alarme, né, do alarme, ele destrava o carro, ele destrava o alarme, então, ou seja, ele já executou o construtor daquele carro, ele está pronto para poder sair com o carro, para você poder entrar dentro do carro, tá? Estou fazendo uma analogia aqui para você entender. Então, o construtor deixa pronto, ó, você instanciou aquela classe. Então, automaticamente,
o método construtor vai ser executado, vai ficar preparado para você, tá? É igual alguém chega na sua casa, você já conhece, sabe quem que é, bate palma na sua casa para entrar, automaticamente você já abre a porta da sua casa. Então, quer dizer, é o construtor. Tá? Imagina que a sua casa seja classe. Você abriu a porta, já inicializou, ou seja, a pessoa está pronta para entrar dentro da sua casa. Então, é um construtor. Tá? Ele é a primeira coisa a ser executado dentro de uma classe. Ok? E existe vários tipos de qualificadores de métodos, né? Há 4 tipos de métodos. Olha só: método de gestão, implementação, auxiliares e de acesso. Tá? Então, ao chamar um construtor de uma classe, ele foi criado para esses 4 tipos aí de métodos. Ah, ele foi para gestão. O que, que seria isso? Gerar um objeto, inicializando, acabei de falar, ó, inicializando a atribuição, e são chamados explicitamente pelo compilador, ou seja, pela memória, pelo programa. Você executou, ele ficou te esperando, inicializou o método, atribuiu alguns valores no caso e ficou esperando. Esse é o de gestão. O de implementação, ele implementa o comportamento, a ação do objeto, ou seja, ao chamar a classe, por exemplo, de uma conta bancária, você vai sacar o dinheiro no caixa eletrônico, ao chamar a classe, ele executa o construtor e fica esperando você pôr a senha, por exemplo. Tá? Seria uma implementação. Auxiliares são chamados pelos utilizadores do objeto, mas por outros métodos. Ou seja, ele auxilia. A partir do momento que você chama aquela classe na memória, ele executa o construtor, que por sua vez vai executar outro método da classe para deixar pronto para você. Tá? Geralmente é usado também esse tipo de construtor em jogos. Né? E, por exemplo, o outro, acesso. Permite o acesso a variáveis de classe, leitura e escrita. Ou seja, a partir do momento que você executa a classe, que é esse exemplo aqui, ó, a partir do momento, por exemplo, que você executa a classe, você já tem acesso às variáveis da classe. Elas já estão prontas para receber valores. Tá? Tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo, né, da classe com o construtor. Tá? Com o construtor. Opa! Quando o objeto da classe cara é criado, suas variáveis, olha, referente a esse exemplo aqui, suas variáveis de instância são inicializadas com a chamada automática do construtor. Então, quando você executou essa classe car aqui, tá? Essa classe car, tá bom? O que aconteceu? Automaticamente ele já executou esse método amarelo que eu destaquei aqui, que é o construtor, ó, tá? Automaticamente ele executou, certo? Olha só, aí aqui embaixo, em branco, eu destaquei, ó, car recebe new car, ou seja, a chamada, esse aqui é a chamada, quando você instancia a classe, tá? Que está aqui no código, que eu já falei sobre isso. Quando você instancia a classe aqui, tá? Ele chama na memória, né? Ele executa essa classe aqui, ó, perdão, e já automaticamente executa o construtor da classe, o método construtor, tá? O construtor car é executado uma vez, ó, estou explicando esse código, executado uma vez para cada objeto criado. Nosso exemplo aqui embaixo, ó, eu criei o objeto 1 e o objeto 2. Na última aula eu falei sobre isso. Objeto 1 e objeto 2. Ou seja, eu instanciei uma vez, depois instanciei novamente. Cada vez que eu instanciei aqui, o objeto, o construtor foi criado. O objeto foi criado e o construtor foi inicializado. Tá? O construtor não deve retornar nenhum valor, por isso é declarado sem tipo algum. O contrário causará um erro de compilação. Ou seja, quando você olha para o método aqui, ó, olha esses 1, 2, 3, 4 métodos aqui. Depois eu vou falar um pouquinho. Né? Ou seja, esses 3 métodos aqui primeiro. Quando você olha esses 3 métodos, perceba o que, ó, todos estão sendo assim, ó, public, function, certo? Aqui, ó, eu tenho um nome para ele, ó, run, e outro no método chamado stop. O construtor não tem nome, tá?
ele tem o quê? O comando para que possa o código identificar que ele é um construtor. Ele tem um comando aqui, ó, tá? Que é underline, underline, 2 vezes, construct, tá? Então ele não tem run aqui, ó, tá vendo? No stop, ele não tem nome, tá bom? Ele não tem nome, tá? Essa é uma das diferenças do construtor aqui, tá bom? Então percebam que ele não tem nome. E aí, vamos entender o que está acontecendo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comentar esse código e vou explicar passo a passo para vocês. Olha só, eu só vou deixar esse código aqui embaixo. Ó. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Aí. Tá? Eu só vou deixar esse cara aqui. O que eu fiz aqui? Nada mais que eu instanciei a minha classe. E automaticamente o construtor vai ser executado. Então, é isso que ele vai fazer aqui. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Fica mais fácil aí. Tá? Então, automaticamente ele vai ser executado. Tá bom? Então, o que o construtor aqui no nosso caso faz? Simplesmente ele imprime aqui hello e o nome da classe, tá? Ele só imprime o hello, né, e o nome da classe. Eu vou colocar assim, ó, nome da classe. É isso que ele faz, tá? Ele só vai imprimir e mostrar na tela isso daqui, para que você entenda que ele está sendo executado, ó. Perceba que eu não dei nenhum print aqui embaixo, ó. Não tem nenhum print, ó. Tá? Então, eu vou só executar, instanciar a classe aqui, deixar ela pronta para uso, tá? Vou chamar a classe. Então, ao executar esse comando, esse código, ó, vamos lá na minha página, eu vou executar, ó, vou atualizar a página aqui, ó. Olha lá. Ele já mostrou hello car, né? Remove objeto car. Deixa eu só comentar lá, tá? É porque eu não comentei esse cara aqui também. Eu vou comentar o método aqui, destrutor, que é o próximo assunto que nós iremos falar. Pronto. Agora eu posso atualizar. Olha lá. Hello car. Tá? Ou seja, eu só instanciei a classe e automaticamente ele executou a classe, ou ele criou a classe, né? Instanciei ele e já executou automaticamente o método. Tá? Então, ele executou aqui, ó, o método construtor. Isso eu só instanciei, hein? Não fiz mais nada. Opa. Só instanciei aqui nessa linha, não fiz mais nada, tá? E ele já executou automaticamente o construtor da classe. Bom? Então, perceba que na prática ele faz isso, tá? Certo? E aí? E agora? Agora, né, a gente vai ter acesso às variáveis dessa classe através do quê? Do métodos, né? Então, para a gente continuar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores que eu já expliquei na aula anterior. Deixa eu comentar aqui abaixo. Então, pronto. Eu só vou agora atribuir valores, ou seja, o atributo color vai receber o right, o atributo year vai receber o ano e o model vai receber o modelo de um carro, certo? Tudo bem? Então agora eu vou salvar e vou executar para que vocês possam ver. Ó, ele só tinha impresso, né, o nome da classe, ó, Hello Car. Agora eu vou atualizar, ó. Opa, atualizei. Percebam que não mudou. Por que que não mudou? Eu quero saber por quê. Se perguntem por que não mudou. Ué, mas você imprimiu o nome da classe, professor. E agora? Por que que não mudou? Porque eu só atribuí valores, né?
eu só atribuir valores, certo? Coloquei valor para carro, ou, perdão, para o ano, para a cor, para o modelo, tá? Eu só atribuí valores. Eu não fiz mais nada, tá? Ó. Então, ó, se eu atualizar aqui, ó, eu não fiz mais nada, tá? E se eu quiser ver o que tem lá dentro? Essas variáveis têm valores. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso printar. Ou seja, dar o comando print para mostrar o que tem aqui. No caso aqui, o modelo, ó. Eu estou mexendo só com o modelo aqui, ó, o model, né? Então eu preciso printar esses caras aqui, tá? Lembra do último arquivo? Deixa eu abrir aqui para gente, para que vocês possam lembrar do último exemplo, né? Ó, o último exemplo aqui, ó, eu dei print, ó. Lembram? Tá? Eu dei um print aqui para poder exibir os valores, certo? Então, para mim poder exibir esse valor aqui, eu preciso printar os métodos run e stop, tá? Eu vou printar, então, esses métodos, e agora sim eu consigo visualizar na tela. Vou salvar e vou atualizar. Olha lá. Jeep Renegade, Car Run, que é o modelo, ó. Car Run, que é estopado. Então, eu consegui fazer isso agora, tá? Se eu separar aqui, eu posso separar por ponto e vírgula, que fica mais fácil. Eu posso colocar aqui, ó, um comando print só para separar, tá? Não precisa fazer isso, para que você possa entender o código. Pronto. Agora vai funcionar. Por quê? Ao instanciar a classe aqui, ele já mostra para mim aqui o reload, nome da classe. Que ele executa o método construtor, o método principal. E depois eu atribuo valores a eles, certo? Atribuo valores a eles e depois eu printo esses valores aqui, os métodos, tá? Então vamos ver aqui. Olha lá. Hello, quer dizer, executou o construtor, né? Depois ele foi lá e mostrou o modelo do método run e mostrou o modelo do método stop, tá? Automaticamente. Então eu queria mostrar isso para vocês aqui, certo? Então primeiro aqui eu atribuí valor, já expliquei isso na última aula. Atribuí valores, né? E depois eu fui lá e capturei esses valores, ou seja, eu joguei valores lá para a classe aqui, depois aqui eu só printei, só exibi as variáveis com valores, ok? Foi isso que eu fiz aqui, tá? Então esse é o método construtor, ele executa automaticamente quando você instancia a classe. E contrapartida, a gente tem os destrutores, que é o quê? Quando você executa uma classe, ele executa o construtor, né? E agora eu tenho um método para destruir. O que é destruir esse método? É liberar memória, né? Tirar o objeto da memória, né? Ó, objetos são destruídos automaticamente pelo sistema, porém o sistema não faz a finalização dos mesmos, tá? Quando você fecha a classe, ele destrói automaticamente. Só que ele não finaliza. O método destruct, herdado de object, teoricamente permite ao programador controlar a finalização de qualquer objeto, tá? Então, nada mais é do que, se eu tenho um construtor, tem um destrutor, tá? Que é esse método que vocês estão vendo aqui abaixo, ó, tá? Esse método que vocês estão vendo aqui abaixo, tá? O que muda? Simplesmente o nome aqui. Um é construtor e o outro é destrutor. E o que ele faz especificamente? Ele mata, assim, tira da memória, né, o método que foi criado, que foi executado. Libera a memória do computador. Isso é muito útil. Às vezes você abre um aplicativo, até mesmo de celular, né, ou do computador, e ele fica rodando, tá pesado, conforme você vai abrindo o programa, tá pesado, sai bastante coisa. Por quê? Quando você fecha o programa, ele não destrói, não tira da memória. Ah, mas aí quando eu desligo o meu computador, reinicio meu computador, ele fica rápido de novo. Ah, e quando eu reinicio meu celular, ele fica rápido de novo. Muitas vezes é por causa disso, né? O programador, muitas vezes,
programador não se atentou a isso, e conforme foi criando objeto, né? No caso, as classes aqui, que é o construtor, né? Ele foi armazenando em memória e foi enchendo a memória. Então, quando você reinicia o celular, o computador, o que acontece? Né? Essa memória é liberada. Então, o programador em si, isso é muito importante. Quando ele criar um construtor, ele tem que se atentar se ele precisa destruir esse construtor, liberar da memória, tá? Então, o destrutor é para isso, para você destruir, tá, o método, tá bom? Então, quando você executar, por exemplo, aqui, ó, eu liberei aqui o destrutor, quer ver? Vou atualizar, ó, ele criou o construtor aqui, ele foi lá e buscou dados dentro do método run, do método stop, e depois ele fez o quê? Removeu a classe inteira, o objeto car da memória. Ou seja, ele está aqui na tela, mas não está mais em memória do meu computador. Tá? Eu destruí, eu removi, certo? Isso muito usado aí em questão de jogos, aplicativos pesados, tipo, né, Facebook, esses programas, aplicativos, esses programas grandes, jogos aí, tem que se atentar a isso, tá? Porque aqui a gente está falando de uma classe só, mas imagina um projeto seu com centenas de classes. Vai saber se o projeto for muito grande, né? Ou dezenas de classes. Então, tem que tomar cuidado com isso daí, tá bom? O programador tem que se atentar a isso. Então, o método destrutor libera o objeto da memória, né? Remove o objeto da memória, tá bom? Aqui está o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Onde eu tenho um método destrutor, só isso, tá? Então, eu mostrei para vocês. E também existe os construtores com passagem de parâmetro. Eu falei um pouquinho lá no começo, mas agora eu vou enfatizar melhor, tá? E o que seria isso? O que que muda? Olha só, quando você, por exemplo, quando você inicializar a classe, né, instanciar a classe na memória, a gente já sabe que ele vai executar o método construct, né, o construtor automaticamente. E você pode já atribuir valores para ele. A passagem de parâmetro é o que está aqui entre parênteses aqui, ó. Tá? Então, neste caso aqui, eu estou passando aqui 3 parâmetros, ó, separado por vírgula. 3 parâmetros, né? Eu estou passando a variável chamada color, a variável year e a variável model, certo? E estou fazendo o quê? Estou fazendo essas variáveis color, year, model dos atributos da classe receber, né, o valor dessas variáveis passado por parâmetro. E como que ele sabe? Perceba que o nome é igual. Color, color, year, year, model, model, mas, já falei agora há pouco, o comando tis serve para isso, para não ocorrer ambiguidade. Ele sabe que essa variável aqui, ó, color, é um atributo da classe. E que essa outra variável aqui é a que está vindo por parâmetro. O que é parâmetro? Eu, fora da classe, que a gente já viu lá, eu chamo o método construct e passo, né, esses 3 valores aqui, e automaticamente, quando a classe for executada, essas variáveis aqui, os atributos dela, dessa classe, já vai conter valor. Certo? Então, eu estou mandando valor via parâmetro. Tá? Estou mandando valor via parâmetro. Novamente, vou recapitular. Ao instanciar a classe, a gente sabe que o construtor vai executar automaticamente. A partir daí, eu já passo 3 valores para essa classe, para esse construtor. Tá? Então, quando você for executar os outros métodos, no nosso caso aqui, run, stop, essas variáveis aqui, os atributos, já vai conter valores, porque eu mandei por parâmetro. Tá? Eu mandei por parâmetro. Tá ok? Então, é muito importante vocês entenderem isso aqui, porque a gente vai usar isso aqui bastante durante as programações, essa parte prática, logo nas próximas aulas, que a gente vai desenvolver sites, né? Então, eu tenho essa possibilidade de passar construtor com parâmetro, tá? Com parâmetro, ok?
E como é que ficaria isso? Vamos para a prática. Eu tenho outro exemplo aqui, né, ó, que é construtor com parâmetro, que é a mesma classe. Só que agora, né, ó, o que que eu fiz? Ó, eu passei valores aqui. Ó. O meu construtor agora, ele não está simplesmente assim, ó, sem nada. Ó, vazio. Eu estou passando valores para ele. Né? No caso aqui, eu estou passando três valores, três parâmetros, a gente chama de parâmetros. Três parâmetros, tá? Por que três? Separado por vírgula. Poderia ter mais aqui? Poderia. Poderia pôr uma vírgula aqui, criar outra variável. Claro, tem que existir lá, xx. Queria ter outro, podia passar mais valores aqui. É só separar por vírgula, tá? Então, neste caso aqui, eu estou passando três parâmetros, certo? E o que está acontecendo? As variáveis colors, que é do atributo color da classe, está recebendo esses valores. Só isso está fazendo. Vamos supor que eu passe aqui cor, vai lá, branco, ano, 2021, modelo, sei lá, S10, tá? Então, quer dizer, a partir daí, né, essas variáveis vão estar assim. Vamos imaginar que eu passei para... Vou comentar aqui, vamos supor, ano, vai. Vamos lá, red, vermelho. Cor, red, vermelho. Ano, vai, 2021. Model, vamos lá, Fusca. Pronto, tá? Então tá aqui. Quer dizer o seguinte, que essas variáveis aqui vai receber esses valores. Aí, a variável da classe, os atributos da classe aqui, ó, vai receber esses valores, tá? Então, quando a classe for instanciada, automaticamente os atributos da classe aqui vai conter esses valores que eu passei aqui nesse exemplo, tá? Que eu passei esses valores aqui, certo? Quando eu chamar a classe aqui, instanciar mesmo, olha só, olha que legal. Olha assim um exemplo clássico. Ao chamar a classe, eu passei esses valores, ó. Ó, write 2016 Jeep Renegade, ou seja, separado por vírgula. Só tem um porém. Prestem atenção. Percebam que quando é texto, eu preciso passar entre aspas duplas. Ó, a palavra write, a palavra Jeep Renegade, tá entre aspas duplas. Quando o valor é numérico, né? Ou seja, inteiro, ou float, ou real, tá? Você não passa entre aspas duplas, tá? Você só passa o valor assim, ó. Por isso que eu estou passando 2016, tá? Se fosse passar 2021, ó, seria assim. Ou quero passar um valor 100, sei lá, ou real. Estou dando um exemplo, tá? Ou real, por exemplo, 10.00, tá? Então, se atentem a isso, tá bom? Bem, e agora? Vou salvar e eu vou executar esse arquivo para que você veja na prática. Vamos ver aqui. Vou apagar aqui. 3. Ah, olha que legal. Write 2016 Jeep Renegade, tá? Então ele imprimiu para mim os valores, ou seja, automaticamente quando eu executei a classe, tá? Ele já mandou esses valores via parâmetro para cá, tá? Então a variável color, olha, preste bem atenção, tem que ser na sequência correta. Veja só, o primeiro parâmetro aqui é color, então eu passo, primeira coisa aqui, um valor pertinente a color, white, branco. Depois o segundo aqui é ano, ou seja, inteiro, é um número inteiro. Então eu passo o valor inteiro. Aqui, depois eu passo um texto também, que é o modelo. Então, põe entre aspas duplo, como é texto aqui. Então, eu não posso trocar. Porque se eu chegar aqui e fazer isso, ó, tá? É a sequência de valores. O que vai acontecer? Vai trocar. Ou seja, white vai ser color, o yellow, que o ano, vai ser o Jeep Renegade.
e o model vai ser 2016. E não é isso que eu quero, tá? Então, a sequência tem que ser igual. A sequência dos parâmetros aqui tem que ser igual à sequência dos valores passados por parâmetro, tá? Tomem cuidado com isso, certo? Então, percebam que no exemplo anterior, aqui, ó, eu atribuo, deixa eu separar aqui para vocês, para não se perderem, tá? Perceba que no valor anterior, eu atribuo valores, ó, aqui eu estou atribuindo valores. Ou seja, a variável car representando a minha classe, tracinho maior referenciando a variável atributo. Pronto. Deixa ele carregar. Vou ter que startar de novo o servidor, só um momento. O AMP. Estou startando o AMP. Enquanto isso, já vou abrir o slide aqui novamente. Aula ao vivo é isso mesmo, pessoal. Faz parte. Pronto. Voltamos. Tá? Então, como eu estava explicando aqui, deixa eu abrir novamente o bloco de novo, Notepad++, que é o que eu estou usando, o programa que eu estou usando. Está aqui. Então, como eu estava dizendo, existe o construtor com parâmetro, tá? Então, você pode passar valores para ele já ao criar, ao instanciar a classe, né? Como eu ia mostrar aqui para você, deixa eu carregar, agora vai. Pronto. Então, write 2016 Jeep Renegade, tá? Ou seja, você também pode já automaticamente, quando criar o objeto, né, instanciar a classe, você já pode passar valores para o seu construtor para ficar esperando, ou seja, como se fosse o valor padrão da classe, né? Vamos imaginar que o valor padrão aqui da classe seria a cor branca, né, do carro, né, o ano 2016 e o modelo Jeep Renegade. O que acontece? Ao executar a classe, instanciar ela, que é essa linha de comando aqui, essas variáveis, os atributos já estarão com esses valores, né? Então, para ficar mais fácil aqui, e vocês entenderem melhor academicamente falando, aqui seria o seguinte, ó. Que eu já vou ficar mais fácil para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, o primeiro aqui, ele passaria fundo aqui, ele passar o ano. E aqui o modelo. Pronto. Era isso que está passando aqui. As variáveis estão recebendo esses valores aqui. Consequentemente, né, os atributos vai receber esse valor depois de instanciado o construtor da classe. Certo? Opa, gente, eu errei aqui, desculpa. Deixa eu voltar. Aí. Então, consequentemente, ao chamar o construtor, essa classe já vai conter esses valores, esses atributos, perdão, já vai conter esses valores aqui. Ok? Então, é isso que você pode fazer. Então, é outro tipo, né, de usar o construtor como parâmetro, tá? É o que está explicado aqui, certo? No slide aqui, tá bom? Deixa eu fechar isso, tá bom? Então, você consegue já chamar o construtor com parâmetro, tá bom? Aqui é outro assunto que eu vou deixar para a próxima aula, tá? Que a gente vai falar no próximo assunto sobre herança, tá? Para não confundir vocês, a cabecinha de vocês, então eu vou separar esse conteúdo para a próxima aula, tá? Tudo bem? Então, a gente vai ficar por aqui e depois eu vou postar um exercício de fixação que é para você falar sobre o que eu falei aqui, né? Sobre construtores, destrutores, construtores com parâmetro, né? E
escrever esse exemplo. Esse exemplo aqui está na videoaula, está sendo gravado, então você tem o código aqui, né, à disposição de vocês, tá ok? Tá? Então a aula de hoje, final da aula de hoje, ainda tem bastante, mais uma aula ainda, então eu vou deixar para vocês desenvolver a tarefa aqui, que eu já vou postar, e já vou colocar essa videoaula no meu canal do YouTube, tá bom, gente? Tá? E eu vou estar aqui tirando dúvida de vocês. Pode perguntar à vontade. Me perguntaram se o comando print e echo é a mesma coisa. Já falei na última aula. Tem que assistir as videoaulas. Sim, é a mesma coisa. O print e o echo faz a mesma função. Tá? Ele printa na tela. O que é printar na tela? Ele aparece no navegador aqui os valores das variáveis da linguagem PHP. Ok? Tudo bem? Então, gente, eu vou estar aqui no nossa plataforma. Qualquer dúvida pode me chamar aqui, que eu vou respondendo para vocês. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. Tá? Um forte abraço aí, tá? E até a próxima aula, pessoal.